Cooperativa 21 anos. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Você ronca de noite? Conhece alguém que ronca muito? Você sabia que esse é um problema muito mais grave do que você pode imaginar? Estou aqui com a fisioterapeuta Laura Ramayer, que vai falar pra gente dos perigos que é uma pessoa que pode chegar à questão da apneia do sono, né? Muito obrigada, Laura, por estar aqui conosco. Prazer, Silvana. Muito obrigada pelo convite para a gente poder conversar um pouquinho, né, sobre esse tema que ainda é misterioso, apesar de afetar uma grande parte da população, né? Considerado muitas vezes algo natural, né? Então, roncar não é normal. O ronco, ele serve como um sinal de alerta. Tá? Então, muitas pessoas acabam... vem aquela pergunta, como tu mesma fez agora. Alguém já te falou que tu ronca? Quando eu bebo um pouco mais, já me disseram que eu ronco. Quando eu estou virado de barriga para cima para dormir, já me disseram que eu ronco. Quando eu ganhei um pouquinho mais de peso e percebi que o ronco aumentou. O que isso tem a ver, o aumento de peso, com o ronco? Qual é a relação? Primeiro, né, a gente precisa assim, o que é o ronco? Então, o ronco, ele, de uma forma simples, se a gente for falar do ronco, ele nada mais é do que a vibração de estruturas, ou obstrução, uma vibração, pode ser por obstrução de região de rinofaringe, uma obstrução, uma vibração de estruturas de músculos, de mucosas. Então, a gente vai pensar que o ronco, quando a gente ganha um pouquinho mais de peso, a gente não está falando de um único componente. A gente vamos lá dar um exemplo de nós mulheres, né? Nós somos regidas por hormônios. Então, quando a gente acaba ganhando um pouquinho mais de peso, a gente aumenta em processo inflamatório. Aumentando o processo inflamatório, a gente aumenta líquido corporal. E o líquido no nosso espaço, como em qualquer outro espaço, ele é espaço dependente. Então, aí a gente tem a questão de processo inflamatório, ganho de peso, processo inflamatório. A gente tem um aumento de gordura em base de língua. Então, a língua engorda. Meu Deus, que interessante. Eu não sabia que a língua engorda. Ela é um músculo. Como qualquer outra região do corpo, tem deposição de gordura. Então, a gente tem vários fatores. E aí vem um ponto importantíssimo, que é o alerta. Então, o roncar não é normal. E o ronco, grande maioria das vezes, é um sinal de alerta para a apneia do sono. O que é a apneia do sono? A apneia do sono, a gente caracteriza como apneia do sono quando a pessoa ela fica mais de 10 segundos sem respirar. Então, tem a gente diz um colapso de região de laringe, faringe, base de língua. Então, a pessoa fica sem respirar por mais de 10 segundos, acompanhado da queda do oxigênio no sangue. Meu Deus! E isso pode acontecer com qualquer pessoa, qualquer idade? Qualquer pessoa, qualquer idade. Há um tempo atrás, se tinha um fenótipo, né? Tinha que ser uma pessoa com uma circunferência de pescoço aumentada, tinha que ser um perfil de paciente obeso, um IMC acima de 35. Agora já se sabe por muitos estudos, diversos estudos, que não existe mais isso. Então, a gente tem desde adolescentes, a gente tem jovens adultos, até pessoas 70, 80 anos com apneia do sono. Que grave isso, né? E a questão, muitos casais acabam dizendo assim, eu vou dormir em quarto separado, porque se o meu companheiro, o meu cônjuge dormir antes, eu não consigo mais dormir. E aí fica como se fosse normal, né? O casal, uma pessoa dorme num lado, a outra dorme num outro quarto, por causa do ronco. E tem tratamento isso? Tem. Essa questão, eu sempre costumo dizer, às vezes são casais jovens, né? E aí vem muito, Silvana, a questão do sempre tem alguma coisa, a gente não para pensar no sono. Né? A gente não para pensar como foi a minha noite de sono. Então, essa questão que tu colocou, às vezes são casais jovens, e aí a desculpa é a produtividade, o trabalho, o estresse. Mas o estresse causa ronco? Aumenta, sim, aumenta. Essa questão da má alimentação, sedentarismo. Então, eu sempre falo assim, o que não está certo é dormir em quartos separados.
a gente tem que fazer uma reflexão e tentar pensar o que está acontecendo, o que está faltando, como está sendo o meu dia. Às vezes, assim, aí vem essa questão, mas eu faço exercício, eu mudei minha alimentação, mas eu não estou conseguindo perder peso. E aí, como que está a tua noite? Como que tu acorda? Então, isso é muito importante. Na verdade, a gente acaba se sabotando, né? Na maioria das vezes, em relação a essas questões. E aí, o perceber. Quando a gente começa a perguntar para as pessoas, vamos lá, sintomas noturnos, né, da apneia do sono. O ronco, sim, ele vai estar presente. Né? Se a pessoa tem apneia, o ronco ele está presente. Mas aí, começar a prestar atenção nos sintomas noturnos. O sono agitado. Sabe aquela pessoa, geralmente as esposas, né, os maridos, a noite inteira se movimentando, suor noturno. Muitas vezes acordam com aquela sensação de sufocamento, né, que estão se sufocando, estão sonhando que estão se afogando, ou que tem alguma coisa obstruindo via aérea. Então, são alguns sinais. Um sinal clássico, né, a noctúria. O que é a noctúria? É levantar aí mais de 3 vezes à noite para ir ao banheiro. E aí a desculpa sempre da noctúria é, não, mas eu troquei minha medicação. Então, ou às vezes algum problema urinário também, algum problema urinário, né? E aí tu mas tu ronco, tu já acordou com sensação de sufocamento, tu já percebeu, alguém já te disse que tu para de respirar? Sim, já. Né? E assim, pode ser a pessoa vai ter consciência que está parando de respirar? Não. Ela pode ter Não. Uma sensação de que está faltando ar. Ela tem consciência. O que acontece, o relato dos pacientes quando eles chegam, né, muitas vezes é bem isso, assim, aconteceu algo o mais grave, e aí eles tomaram consciência. Mas geralmente essas paradas respiratórias, elas precedem microdespertares. Então o cérebro entende que entrou numa parada respiratória, passou de 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos, e aí ele manda a informação. Né? Assim, Silvana, respira. Quanto tempo a pessoa pode ficar nessa apneia? Essa semana mesmo veio um rapaz jovem, 40 e pouquinhos anos, chegando a ficar a 58 segundos. Como que ele sabe que ele ficou 58 segundos? Porque ele fez uma polissonografia. Então ele faz um exame já para verificar essa questão, se ele tem apneia do sono. Sempre a gente vai partir, tá? A gente precisa ter números para quantificar. Então, para a gente dizer, tem pessoas que roncam e não têm apneia do sono. Então, a gente precisa quantificar o quanto é ronco, o quanto é apneia, entender o que é uma apneia obstrutiva, o que é uma hipopneia, o que é uma apneia central. Então, isso a polissonografia, o quanto de queda de oxigênio vai ter. Então, isso a polissonografia nos dá em detalhes. Então, esse é um exame que a pessoa, ela faz o quê? Ela coloca um eletrodo nela? Ela precisa dormir na tua clínica? Como é que é a coisa? A polissonografia, hoje, a nível de Brasil, a gente tem 4 tipos de polissonografia. Então, a polissonografia tipo 1, que a gente diz, né, que é o padrão ouro de diagnóstico, onde a pessoa precisa dormir em um laboratório de sono. Depois a gente tem a polissonografia do tipo 2, que é a domiciliar, então ela já pode fazer em casa. A polissonografia do tipo 3, que ela também pode fazer em casa, e ela é específica para o ronco e para a apneia do sono. Ela é um aparelho que vai medindo. Eu só quero ver variáveis respiratórias, frequência cardíaca e oxigenação. Então a pessoa, a gente sempre diz assim, quando a gente fala para a pessoa o exame do sono, não quero dormir fora de casa. E aí a pessoa já fica pré-condicionada. Sim, é assustador, fica lá sendo monitorada. Ai, que vergonha! E aí a pessoa já fica pré-condicionada a uma leve tensão muscular. E muitas vezes... sai do teu habitat normal. Normal, o horário de dormir, a rotina da noite. Né? Então a pessoa ela já fica com aquela tensão muscular e muitas vezes o exame do sono ele mascara alguns eventos respiratórios. Claro que, vamos lá, se a gente pegar o número de eventos respiratórios de 20, 30, a gente pensar que mascarou alguma coisa, né, em números, a gente acrescenta, a gente tenta acrescentar, se come um pouco mais, se beber um pouquinho mais, a gente acrescenta um pouquinho mais. Agora, imagina o número, um IH, que é o índice de apneia e hipopneia por hora de sono, chegar aí a 50 paradas respiratórias por hora de sono. E ainda a pessoa te dizer assim, eu não dormi bem essa noite. Então, nossa,
É bastante. E esse caso que tu estava relatando, desse rapaz jovem que teve 58 segundos. O que ele sente? Ele tem um sono ruim e ele ficou 58 segundos sem respirar. Vamos lá. Imaginem na frente de vocês, tá? Um rapaz jovem faz exercício físico, iniciou o controle de alimentação, mas não consegue rendimento no exercício físico. Então, ele inicia o exercício e a queixa dele é assim, eu estou sempre cansado, eu não consigo... Né, porque está tendo uma noite de sono péssima. Isso aí. Aí, olhando para ele, olhinho vermelho, cansado, tá? O rosto mais inchado, o próprio rosto dele já disse assim, nossa... Aí ele vem com questões também, agora eu lembrei, né, o caso dele, bruxismo. Tá? Então, o bruxismo, muitas vezes, é uma defesa dessas paradas respiratórias. É uma condição, né, de defesa. Então, o bruxismo... e aí, ele chegou justamente por essa questão. O casal jovem, tá? Ele não percebe as paradas respiratórias. Ele não percebe o tempo que ele fica nessas pausas. A esposa, ela disse assim, nossa, quando eu paro para prestar atenção, porque eu me assusto com as paradas respiratórias, eu percebo que ele fica muito tempo. E aí, agora nas últimas semanas, foi por isso que ele procurou ajuda, ele relatou que ele tem acordado com o coração acelerado, que ele tem acordado suando mais e ele percebe que ele vinha de um esforço. E isso muitas vezes pode ser mascarado pelo estresse ou pela tensão. Daqui a pouco a pessoa está nervosa com alguma situação financeira, de excesso de trabalho, de preocupação, e ele pode achar que eu estou tenso, eu estou nervoso, e no entanto não é só isso. Pode ser, além disso, um problema fisiológico. Isso. Até porque, se a gente levar em consideração a característica, quando eu falo assim, Silvana, eu, Laura, sou hipertensa, né, e tomo medicação. Tu entende que eu tenho que tomar medicação porque a minha pressão é alta, então eu tenho que tomar o remédio para diminuir a pressão. Quando a gente fala em apneia do sono, a gente está falando em falta de oxigênio no sangue. Então a gente está falando de um quadro de hipoxemia. E aí, se a gente para pensar, qual é o combustível do nosso corpo? Por que a gente precisa de oxigênio? Para tudo. Questões metabólicas. A gente vai pensar a força que esse coração está fazendo à noite, e não deveria. Questões relacionadas a alterações, né? Como a gente estava falando antes, a questão do ganho de peso, a dificuldade de perder peso. Se está faltando oxigênio, a gente tem vários fatores, no mínimo 2, muito fortes associados. Primeiro, prioridade de oxigênio não vai ser músculo de perna. Para te ir lá na academia ou andar de bicicleta ou ir para uma esteira 30, 40 minutos. Tu vai cansar e é um cansaço real. E aí as pessoas vêm nessa, eu não consigo. A questão, o perder peso. O teu metabolismo, se está faltando oxigênio, também é difícil de regular. Mas como eu controlo a alimentação, eu tenho controlado, eu tenho me cuidado tanto. E aí vem o resultado da polissonografia realmente. Então, vamos por partes. A apneia do sono pode causar o quê? A pessoa pode ter um infarto de noite, ela pode morrer dormindo, teoricamente. Sim. E isso pode acontecer em qualquer idade. Em qualquer idade. Isso é muito sério, isso é muito grave. Porque a gente leva em consideração, Silvana, sempre associar, tá? Vamos lá, se tu é hipertenso, se tu tem insuficiência cardíaca, se tu tem algum outro... eu já coloquei, já fiz um cateterismo, eu tenho stent. Então, são fatores associados e a gente está falando de doenças crônicas de base. E hoje a literatura, ela já tem, a gente tem muitos estudos já comprovando essa relação. Então, da apneia do sono com doenças cardiovasculares. Então, aí vem a questão do... E aí, o que a gente pode fazer? A gente deve tratar. Então, sempre pensar numa anamnese completa, detalhada, individualizar o tratamento. Sempre. Às vezes as pessoas pensam assim, qual é o tratamento para a apneia do sono? Eu tenho um problema do coração e o médico disse que eu preciso tratar a apneia do sono. E elas já vêm com o preconceito de, vou ter que usar um equipamento para dormir. Vou ter que usar um CPAP, né, que é o equipamento para dormir, para acabar com a apneia do sono. E aí eu disse, não quero usar. Então, tu precisa fazer uma anamnese detalhada, tu precisa captar informações, os pequenos detalhes.
de cada um, estrutura do rosto para a gente escolher uma máscara adequada, como essa pessoa dorme, o que essa pessoa está imaginando do equipamento e tentar desmistificar isso. Pontos chaves que eu uso muito: faz exercício? Não faz. Agora é um momento de start. Então, vai começar a tratar a apneia do sono, o equipamento sozinho para dormir não faz milagre. Então, tu precisa mudar, agora é o momento de mudar hábitos, estilo de vida. Então, o exercício físico ele está muito presente nesse momento. Então, iniciar o tratamento. E aí as pessoas começam a ver que flui melhor, começam a perceber... Oxigenação no sangue, não é só uma questão estética, né? Não. E uma coisa que eu acho importante tu esclarecer pra gente, então. Tem tratamento. É isso que eu quero saber. Tem tratamento. Tem tratamento, que seria o uso dessa máscara. O tratamento, como eu disse assim, partindo da polissonografia, onde eu vou avaliar desde o hipnograma, né, eu preciso avaliar estágios do sono, o que aconteceu, tudo. Isso é muito, isso faz parte, a gente precisa fazer isso. O profissional que pega uma polissonografia, ele não pode olhar só os números. Ele tem que olhar para a pessoa, ele tem que fazer uma anamnese detalhada. A gente tem que entender se esse paciente, como eu disse, se o forte dele, que a gente tem que tomar mais cuidado, é a parte cardíaca. Se esse paciente já fez uma avaliação de estruturas anatômicas de face. Então, como tu mencionou antes, se ele tem um desvio de septo, se ele tem edema de laringe, enfim, o que pode estar acontecendo. E, em cima disso, a gente parte para as possibilidades de tratamento. Então, hoje a gente tem aí, dependendo da polissonografia, N possibilidades. A gente vai pensar, se for só ronco, hoje só para ronco a gente tem possibilidade de aparelhos intraorais, são placas de avanço. A gente vai pensar em exercícios miofaciais, que são os exercícios para o ronco, fortalecer. A gente associa muito, né, a fono com disfagia, no caso, mas também tem exercícios específicos para o ronco. Um conjunto de tratamento para essa pessoa. Se for uma pessoa que está acima do peso, cardiopata, tem um comprometimento, né, bem definido, exercício físico. Uso do CPAP, controle alimentar. Como é que é esse CPAP? Ele é um aparelho que tu coloca na boca? Não, o CPAP, ele é um compressor de ar. Piorou. Que é o... Como assim? É um compressor de ar? Isso. O CPAP, às vezes as pessoas dizem assim, o CPAP ele está atrelado a algo que vai me mandar oxigênio. Não. O CPAP ele é um compressor de ar. Ele manda ar para que essa região de laringe e faringe permaneça sempre aberta. Então, o ar entra, o ar sai, sempre pressurizado, ele forma um coxinho pneumático. Máscaras, né? A máscara que a gente diz nariz, então a função do equipamento é fechar a boca, então a pessoa fechou a boca, não ronca mais, passa a respirar conforme a pressurização que a gente vai pré-determinar pelo equipamento e o nosso objetivo é zerar com as apneias. Porque eu conheço criança, né, que dorme de boca aberta porque não consegue dormir com a boca fechada. Aí cabe a avaliação. Sempre importante. O ronco, ele existe em crianças. Então, por que essa criança está roncando? É estrutura anatômica, é formação de arcada dentária. Então, por isso que não é normal. Percebe que hoje eu tô fanha, né? Então, rinite. Então, é uma criança que vem com quadros de infecção do trato respiratório seguido. Então, o otorrino aí entra, com certeza, numa avaliação detalhada e sempre direcionando. Então, é otorrino, é um dentista, mas tem que se investigar. Normal não é. Eu acho importante destacar que tu fizeste especialização, né, fisioterapia do sono, que eu acho que isso também é uma coisa bem importante. É uma especialista do sono, né, Laura? Isso. Eu, na verdade... Desde a minha formação, desde que eu me formei, então o meu mestrado foi a relação da apneia do sono com as doenças cardiovasculares. Então, o meu mestrado, eu fiz a polissonografia das pessoas, então eu fiz o diagnóstico e na mesma noite que eles dormiam para fazer a polissonografia, eles dormiam com um mapa. O aparelhinho que verifica a pressão arterial. Então, o objetivo do meu trabalho na época foi verificar se esses pacientes com apneia do sono, eles tinham ou não descenso da pressão arterial. E tem a relação.
Porque os pacientes as pessoas que têm apneia do sono, elas não têm descenso da pressão arterial. Elas têm uma ativação de sistema simpático, a gente diz um looping de sistema simpático dia e noite. Então, pode tomar remédio para pressão, não diminui a pressão. Essa sensação de sempre estar o peito acelerado é constante. Então, a relação do meu trabalho, justamente esse que eu fiz durante o desenvolvimento do mestrado, foi estudar essa relação. E, claro, isso foi lá em 2011, 2012. Então, depois disso, também já fiz a especialização, né, em distúrbios respiratórios do sono também, e sempre continuar estudando, né? Que maravilha. Olha, Laura, muito obrigada. E eu vejo que sono é qualidade de vida, né? Porque as pessoas, em média, dormem 8 horas por dia, né? Em média. Então, se o dia tem 24 horas, tu passa 1/3 da tua vida dormindo. Então, tu imagina, se a pessoa dorme mal, ela não repõe, né, energia, ela não descansa, o dia seguinte não é só questão produtiva, é todo um sistema. Então, a importância de ter uma boa qualidade do sono. Do sono. E se a pessoa não tem um companheiro, companheira que acompanhe, né? Porque às vezes a pessoa dorme sozinha, quem é que vai verificar isso? Isso. Como que ela vai investigar? Para alguém dizer, você ronca. Não, eu não ronco. Como é que tu sabe disso, né? Então, a importância de fazer uma investigação correta. Isso. E tu sabe, Silvana, que um ponto que eu sempre converso, a gente tem vários parceiros, né, profissionais da saúde, eu sempre coloco a importância de mais profissionais na área da saúde, indiferente da área. Então, pode ser um médico, independente da área dentro da medicina, pode ser um nutricionista, pode ser um educador físico, um psicólogo, questionar mais sobre o sono. A gente acaba fechando a nossa anamnese por rotina e por prática, algumas palavras-chave que vão desenrolando o que a gente precisa entender e saber da pessoa, e a gente acaba, muitas vezes, não perguntando sobre o sono. Perguntando, tem dormido bem? Tem acordado durante a noite? Muitas vezes a questão, né, eu tenho insônia. Será que é insônia ou é uma insônia protetora? Então, a gente acaba não perguntando. Até porque, Silvana, eu lembro que na época, na minha graduação e até mesmo, né, em aula, a gente acaba não ampliando e não aprofundando essa temática na formação de mais profissionais. Então, esse é um ponto também que às vezes fica lá, né, mais pendurado, e aí a gente acaba não se dando conta dessas perguntas importantes. Né? Como que está o teu sono? Né? Como que tu está dormindo? Então, isso é importante. Muito bom. Muito obrigada, Laura, por trazer tanto conhecimento e essas informações importantes. Obrigada, Silvana. Um prazer. E eu sou uma apaixonada pelo sono, então, por mim, eu fico horas e horas conversando. E é um tema que acaba interligando com cardiologistas, com dentistas, com fonoaudiólogos, com otorrinos, neurologistas. Então, é uma área muito multidisciplinar, né, em diversas profissões. Sim. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigada, Silvana. Grupo Felite, levando felicidade para onde for.